Há momentos em que nós percebemos que o Altíssimo nos colocou exatamente onde deveríamos estar, mas mesmo assim hesitamos em abrir a nossa boca. Curiosamente, nós falamos de tudo: trabalho, notícias, conquistas, mas ficamos tímidos para contar o que o Senhor fez na nossa jornada. É um comportamento inesperado e, no mínimo, estranho. Buscamos direção, mas guardamos em silêncio as obras que transformam o nosso interior. Hoje, nós vamos entender por que fomos chamados para contar com coragem e simplicidade aquilo que já vivemos com o nosso Criador. Podemos ler no livro de Atos, no capítulo 22, versículo 15, que diz: Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Quando Ananias falou isso a Paulo, ele estava lembrando que o Senhor o havia alcançado de forma direta, pessoal e transformadora. O contexto é simples e profundo. Jerusalém fervia, o evangelho avançava e o Criador estava levantando homens que falariam do que tinham experimentado. Não era teoria, era vida real. O chamado não era para discursos frios, mas para uma narrativa viva do que o Salvador fez. E isso nos confronta. Como podemos receber tanto e ainda permanecermos calados? O Altíssimo nos envia para falar com verdade e humildade. Podemos ler no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeeis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essas palavras foram ditas antes da subida do Senhor Jesus no Monte das Oliveiras, enquanto os discípulos estavam confusos e ansiosos. Era uma imagem inesquecível. O Redentor ali, o vento suave passando e uma promessa que mudaria tudo. O que os tornaria testemunhas não era a habilidade humana, mas a presença do Espírito Santo, o nosso Consolador. E nós? Será que percebemos que não estamos caminhando sozinhos? Será que entendemos que as dores, os atrasos e as curvas da jornada se tornam parte da mensagem que nós carregamos? O Criador nos pergunta: como alguém ouvirá sobre a luz se nós escondemos as histórias onde ela brilhou? Podemos ler na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 29, que diz: Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Paulo escreve aos crentes da cidade de Roma, lembrando que o Senhor não volta atrás em seus propósitos. É impressionante como nós, filhos dele, às vezes tentamos negociar nossa vocação, como quem conversa consigo mesmo na tentativa de arrumar desculpas elegantes. É quase irônico. O Altíssimo acende uma luz dentro de nós e nós tentamos cobri-la com pequenos abajures de medo. Mas a vocação permanece, a imagem é clara, portas abertas que ninguém pode fechar, sementes que continuam germinando, mesmo quando nós achamos que não merecemos cuidar delas. O Criador nos chamou para contar o que ele fez, não para nos escondermos. Podemos ler na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1, que diz: O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. João escreve como quem abre uma janela para o passado e diz: Nós tocamos no Salvador. João não está falando de ideias, de debates complexos, mas de experiências transformadoras que vivenciamos. E assim, nós fomos convidados a testemunhar, cada um dentro de sua história. O Espírito Santo, o Consolador, age como aquele que nos dá memória espiritual, reacendendo lembranças que nos fortalecem. Ele nos traz clareza e coragem. Somos parte de um propósito muito maior do que nossos receios. E o Senhor Jesus continua chamando cada um de nós para levantar a voz e compartilhar com humildade e verdade aquilo que ele fez na nossa caminhada.
Nós fomos chamados para dizer o que o Senhor realizou em nossa vida. Não é falar sobre perfeição, é sobre sinceridade. Não é sobre sermos grandes, é sobre exaltarmos aquele que nos perdoou e nos rendeu. O Criador usa nossas histórias reais para tocar corações que nós nem imaginamos. Que hoje a luz que Ele acendeu em nós brilhe com liberdade e que cada passo da nossa jornada seja marcado pela coragem de falar do que vimos, ouvimos e vivemos com o Altíssimo. Se essa mensagem falou com você, nós pedimos, curta, comente e inscreva-se. Isso ajuda o conteúdo a alcançar mais pessoas. Escreva nos comentários uma das 3 palavras-chave deste devocional: coragem, vocação ou testemunho. Nós seguimos juntos, contando tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa jornada.